E aí, cara, pegando aqui um pouquinho mais do começo da história, assim, né? Por que que vocês resolveram se aventurar nesse espaço especificamente? Ah, tem um fundador do Gringo, que é o Rodrigo, que ele foi Já teve aqui no GigaCast, inclusive? É, exatamente. O Rodrigo Cumoneiro, ele já foi conselheiro na Localiza. Então, ele teve um pezinho dentro do mercado automotivo. E isso fez ele entender que o mercado é muito grande, fez ele entender um pouco da dinâmica do mercado. E tem uma coisa de outras empresas, inclusive, que o Rodrigo trabalhou, que ele trouxe para a gente, foi bem importante, que é o conceito de você realmente colocar o usuário no centro. E como que isso se concretizou na tese do Gringo? Todas as empresas do setor, se você for olhar, elas são focadas em uma oferta. Seguradora está ali tentando vender seguro, tem empresa de compra e venda tentando vender carro, tem empresa de crédito focada em crédito. Então, todo mundo está focado numa oferta. A tese é, e se a gente não focar em nenhuma oferta, a gente focar no motorista, no dono do carro ali que tem vários problemas, inverter a prioridade. E foi até disso, foi do desdobramento disso que surgiu o nosso slogan, que é o gringo melhor amigo do motorista. O foco era totalmente nele. Tanto que o nosso Reclame Aqui, a nota é altíssima. A gente virou top 5 do Brasil de todas as categorias. A nossa nota na loja do Android e da Apple, altíssimo também. Porque a gente colocou realmente o usuário à frente de tudo. E dessa forma a gente virou o elo de confiança entre o usuário e os players do mercado, as ofertas. Então a gente tinha lado, por assim dizer, dentro dessa relação, que é o do usuário, dos motoristas. Toda essa tese ela vem muito do conhecimento do Rodrigo em relação ao mercado alto. Eu era o startupeiro da história, porque ele nunca tinha trabalhado com inovação, tecnologia, startup, nunca tinha captado dinheiro. Então eu que entendi um pouco qual era a loucura que a gente estava entrando e o passo a passo que a gente teria. E ajuda muito isso aí. Uma vez que você está executando pela segunda vez, você não cai nos mesmos problemas, né? Você cai em problemas novos. E até abrindo um parênteses sobre isso, entre o iFood ali em 2010, 2011 e o Gringo, que foi em 2020, esses 10 anos de diferença, o mercado mudou absurdamente. Quando o iFood foi lançado, tinham 3 fundos de investimento no Brasil. Quando o Gringo foi lançado, existiam centenas de fundos com sede no Brasil, sem contar os fundos estrangeiros que investem no Brasil. A base de usuários na época do iFood não existia smartphone quando a gente lançou. Então era só os usuários web. Então a base era muito mais reduzida. Lembrando a época de Lan House, que pessoas que não tinham computador em casa iam num lugar para acessar a internet. Então, poxa, você pensa no Gringo, 2020. Basicamente todo mundo já estava digitalizado, com o smartphone na mão, e quase todo mundo já tinha feito uma compra online. Quem não tinha feito, na pandemia fez. Então, mercado completamente digitalizado aqui não. Outra variável que mudou muito, no começo lá do iFood, ninguém tinha trabalhado em startup. Ninguém. Não tinha nem quem contratar, né? Tudo você tinha que ensinar. E a gente não sabia o que estava fazendo, essa é a verdade. A gente não sabia. Eu lembro quando a gente descobriu, a gente modelou o Spotify no modelo lá de Squad. squad, de organização de time, que a gente falou, cara, tá virando uma bagunça isso, não tá funcionando, a gente achou esse modelo, trouxe, a gente foi um dos pioneiros a usar e deu bom lá. Quando a gente estava já no Gringo, cara, veio gente a gente contratou gente do iFood, Quinto Andar, Conta Azul, Wildlife. Então, várias startups legais que já tinham alcançado um patamar grande. Então, essas pessoas já tinham vivido uma jornada, diferentes jornadas, em diferentes startups, mas todas numa mesma direção, de crescimento acelerado, aquele caos organizado da startup. Então, é interessante que, embora só 10 anos separem elas, as realidades foram completamente diferentes. A quantidade de, por assim dizer, de recursos que a gente tem hoje são muito mais. Tem muito mais abundância de recurso hoje do que tinha 10 anos atrás.